No pique do Piquete, embarcamos para o nosso segundo cruzeiro fluvial no Rio Parnaíba, em direção ao povoado Liberdade, distante cerca de 28 quilômetros da cidade. Partimos às 7 da manhã do cais e nos dirigimos à nossa primeira parada, a Ilha do Patuci, situada a poucos quilômetros rio abaixo. No percurso, passamos pela Boca da Barra, na foz do Riacho da Raiz, e pela Barra do Corrente, margem direita, local que resguarda parte da história de União. Aqui aconteceu o encontro entre militares piauienses e rebeldes do grupo dos Balaios pelo ano de 1839. Então, confronto, os balaios se refugiaram nas matas e os militares piauienses retornaram ao estanhado, né? No dia seguinte, esses elementos daqui já estavam... Outra peculiaridade da barra aqui do Corrente é que antigamente existia uma feitoria, né, uma feitoria com escravos, que inclusive se registra aí nos anos 60 do século XIX o rapto ou furto de um escravizado, né? Um inimigo do proprietário da fazenda, ele juntamente com um negro, né, de sua propriedade, atravessaram o rio à noite, inclusive no mês de novembro, furtaram um escravo de nome Rafael da senzala dessa barra do Corrente, né? Então a localidade Corrente tem muita história para contar, talvez até o nome da... Continuamos rio abaixo, passando pela Ribeirinha Marinheiro e Ilha da Posse, acompanhando o comboio de aguapés, sinal da presença de poluição nas águas. Observamos a rica biodiversidade encontrada nas margens do Velho Monte. Patos selvagens, martim pescador, garça, chocó-boi, mergulhão e até capivaras e jacarés, que por suas artimanhas não se deixaram fotografar. Aqui a Ilha do Patuci, de fato a gente ainda tem alguma característica, né, da chamada ilha, diferente da Ilha da Posse, que a gente passa pelo leito do rio, a gente não consegue ver de fato a característica da ilha, né? Embora que na frente da ilha tenha um pequeno arquipélago, mas a ilha mesmo onde as pessoas moram não tem a característica mais de ilha. Embora que a curiosidade é que lá na Ilha da Posse, embora a gente consiga visualizar que é lado maranhense, mas documentalmente é Piauí, né? Então os moradores que moram na Ilha da Posse não são maranhenses, são piauienses, por título, né? Eles têm o título de posse, que na época acho que foi dado pelo presidente do Interp, que é promotor de justiça, que foi inclusive candidato a prefeito na eleição de 2020, Zé Osmar, né? Então a Ilha da Posse pertence. Bom, assim, a gente percebe que, embora tenha descaracterizado bastante, né? Mas pelo menos algumas espécies vegetais a gente consegue perceber que são bastante robustas na margem do rio, né? Embora que tenha realmente uma degradação muito grande, o esbarreiramento da margem do rio, tanto do lado do Piauí como do lado do Maranhão. E o que a gente está curioso é com essa quantidade de aguapé, né? Hoje, no 16 de outubro de 2021, e a gente percebe também que o rio Parnaíba está tendo uma leve cheia, né? Subiu bastante em relação a 3, 4 dias atrás, deu uma leve subida, né? Patuci, cujo nome pode ser uma derivação da palavra patrocínio. Inclusive a historiografia registra ilhas com este nome no rio Parnaíba e nós não conhecemos. Então deve ser sim uma variação do nome patrocínio. E por aqui, num passado distante, se cultivava o fumo, faziam-se grandes plantações de fumo e também banana, não é? Nós já estamos nos aproximando da localidade de São Mamede e aqui também se cultivava banana, né? É uma região muito bonita quando você chega lá em terra firme,
Eles cuidam muito bem dessa localidade, tornando-a muito bonita, e nós estamos tendo a felicidade de passarmos por aqui hoje, apreciando essas belezas naturais de União. Está sendo uma experiência aqui diferente, porque geralmente, né, o que a gente está habituado a fazer é o percurso por terra, né, pela rodovia que liga União Miguel Alves, ou a Teresina, né, para quem vai ali para a região de Caldas. Mas essa experiência de descer o rio, de ter contato com essa vegetação nativa, é uma experiência que enriquece espiritualmente e também traz um conhecimento histórico, né? Se você tiver alguém para conduzir. Com pouco mais de 1h30 navegando, chegamos ao São Mamede, um dos pontos importantes da história recente e longínqua de União. Pois é, nós estamos na localidade de São Mamede. Claro que nós estamos andando aqui pelo Rio Parnaíba, né? E o registro para lembrar que aqui o ex-prefeito de União, Augusto Daniel, tinha a fonte das suas riquezas aqui nesta localidade. Ele tinha uma fábrica que produzia produtos a partir da banana. No lado maranhense ele tinha 17 mil covas de bananeiras, e aqui ele implantou a fábrica União, né? Fábrica essa que veio a sucumbir, eu acredito que por uma questão de mercado. Ele se utilizava muito no mercado internacional, tipo França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Ele era francês, né? Ou pelo menos de origem francesa, o seu pai, que era da região da Alsácia, na França. E o São Mamede foi também um ponto importante na Guerra dos Balaios, né? Aqui, tropas piauienses e tropas balaias se confrontaram e houve alguma carnificina nessa região. Seguimos o nosso itinerário, um pouco mais à frente. Dessa vez, os aguapés dando espaço para a nossa embarcação navegar sem percalços. Nos aproximamos de Novo Nilo, importante povoado ribeirinho, lar da Jecosa, outrora importante indústria do município. Eram 11 horas em ponto, quando desembarcamos no nosso destino final, a caldeira do vapor Parnaíba, situado no Porto das Pedras, povoado Liberdade. A história, mais uma vez, narra seus caminhos. Nós estamos na localidade Liberdade, 4 a 5 quilômetros após o povoado Novo Nilo, e nós estamos na margem do Rio Parnaíba, na margem piauiense do Rio Parnaíba, e estamos vendo ali ao fundo o que seria ou o que teria sido a caldeira de uma embarcação. Alguns falam de barco a vapor Manuel Tomás, outros não têm uma denominação, mas o certo é que essa embarcação teria naufragado neste local. E do restante da embarcação não se sabe. Restou apenas aquela caldeira ali. É sabido que a navegação entre Parnaíba e Santo Antônio de Balsas, no Maranhão, era feita através do rio Parnaíba, naquele sistema de cabotagem e por aí. Então, aqui no local tem uma série de blocos de rochas, e a embarcação teria se chocado com um desses blocos. Em outra versão, há quem diga que eles aportaram aqui, naturalmente, para fazer o comércio, né?
e veio uma tempestade e afundou a embarcação. Isso a gente não tem uma informação mais precisa, mas o certo é que aí está ainda a caldeira, que serve de história, que serve para despertar curiosidade, e eu digo que nós somos de muita sorte, somos muito felizes por estarmos podendo contemplar uma situação dessas muitos anos depois. Bem, aqui a gente está diante de uma prova real do que foi a navegação do Rio Parnaíba, né? Temos aqui a caldeira, a teoria de que a embarcação tivesse chocado com o leito rochoso aqui do Rio Parnaíba. E vamos imaginar que naquela época não tinha instrumento de navegação, tudo era feito mesmo a olho. E o condutor, né, vamos dizer, o comandante da embarcação, ele deu preferência a navegar pela margem, né, margear o rio, evitar o leito, que vamos supor que era um período de cheia, né? Então ele seguiu justamente margeando aqui o que é a Liberdade e mais adiante ali de fato os blocos rochosos. Então o casco da embarcação deve ter se chocado com aquelas rochas ali, e daí a embarcação ficou à deriva e vindo a naufragar justamente nesse ponto. Então a gente pode imaginar essa teoria, né? Era uma época de cheia no Rio Parnaíba, período de noite, talvez justamente a questão do relato da tempestade e da falta de visibilidade. Da falta de visibilidade. Então tudo isso culminou para que houvesse de fato um acidente. O Rio Parnaíba ele sempre foi importante para o município de União, sobretudo porque até a construção das primeiras estradas de rodagem, isso nos anos 20 do século passado, 30, tudo que chegava por União, que saía, era através do Rio Parnaíba. E com a navegação a vapor, inaugurada, melhor dizendo, a partir de 1858, o progresso ele chegou mais rápido, porque era pelos vapores que chegavam mercadorias, era que chegavam as ideias, era que chegavam as novidades. Então ele foi muito importante, o Rio Parnaíba. E no decorrer do trecho do Rio Parnaíba, que corresponde ao município de União, você tinha uns pontos de parada, de passagens públicas, ou seja, que eram as paradas de ônibus que a gente tem hoje, eram as paradas onde os vapores eles aportavam para embarcar e desembarcar pessoas e mercadorias. Então aqui o Porto das Pedras, que depois tornou-se Liberdade, era um dos locais de parada, né? Então o Rio Parnaíba ele foi e ainda é, né, importante. Nessa questão, não só pela leve trás de mercadoria naquela época, mas também para aquelas pessoas que sobreviviam da venda de lenha, do transporte, sabe, que era sempre usado, né? Onde a embarcação ancorava, ela precisaria se abastecer com lenha para poder sucar as caldeiras, rio acima, rio abaixo, e assim isso foi durante muitos anos a fonte de sobrevivência de muitos ribeirinhos. As pessoas que, pode dizer, construíram juntar algo na vida, se tornaram pessoas mais conhecidas através da simplicidade, da venda da lenha, por exemplo, para abastecer as caldeiras, e também aquelas pessoas. É hora de retornarmos. Após um farto e reforçado almoço, reembarcamos às 13 horas. Enfrentando a correnteza e o cansaço da viagem, chegamos à cidade no final da tarde, onde fomos recompensados por um esplendoroso pôr do sol.